Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, o 11º vídeo da série em que leio este livrinho aqui. Guia completo da Bhagavad Gita com tradução literal, escrito pelo senhor H.D. Goswami, Hridayananda Das Goswami ou Howard Resnick. Esta edição aqui já um tanto quanto antiga. E eu vou estar lendo aqui o PDF desse livro. Ok? Estamos no 11º episódio deste livro que, como o nome indica, é um comentário, um grande comentário sobre Bhagavad Gita, e contém nele também uma tradução literal, ou seja, uma tradução que pretende ser muito fiel, muito justa, não é? O autor do livro, o senhor Hridayananda Das Goswami, é um religioso do movimento muito conhecido como o movimento Hare Krishna, na verdade um movimento da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que surgiu aqui no Ocidente nos meados dos anos 60 e teve seu apogeu nos anos em que o seu fundador viveu, entre 66 e 77, e o autor do livro foi um discípulo desse movimento e durante uma parte considerável de sua vida como religioso, ele não apresentou nada assim de muito significativamente diferente do que era o padrão daquele movimento. Mas, nas últimas décadas, ele modificou um pouco o seu modo de apresentar as coisas. Ele também se tornou depois um acadêmico, né? E foi estudar sânscrito e tudo mais. E eu acho que a experiência de vida, os problemas que o próprio movimento da ISKCON apresentou ao longo do tempo, os dramáticos problemas, né, que aconteceram com esse movimento, o contato talvez com o meio universitário, com o meio acadêmico, e como eu disse, né, a própria experiência de vida. Esse autor hoje já é um senhor de idade, muito lúcido, né, e brilhante. Ele começou a conduzir a sua abordagem para um modo que eu acho mais saudável, e foi por isso que eu me interessei em trazer esse livro aqui para o canal. Então hoje estamos aqui nesse 11º episódio, que vamos tratar de Karma Yoga. No episódio anterior estávamos lendo o autor descrevendo como a Bhagavad Gita descrevia o tópico Yoga. Então aqui começa uma descrição mais pormenorizada de cada um dos yogas. Eu espero que vocês apreciem esse vídeo. Eu não sei quanto tempo ele vai ter. O outro foi um vídeo bastante longo. Eu vou ler aqui e comentar. Não sei precisar quanto tempo, mas será o capítulo completo sobre Karma Yoga. Tá bom? Vamos lá, meus amigos. Parte 8 do livro, 11º livro de vídeo de nossa série. Karma Yoga, o Yoga da ação. O problema de Arjuna. Deixa eu só diminuir aqui um pouco a coisa que eu, vendo que eu estou com dificuldade de ler, coloquei uma fonte muito grande. Nem tanto, mestre, não precisa tanto. Então, beleza aqui. O problema de Arjuna. Na parte final desta obra, explicarei os vários caminhos espirituais da Gita, a começar por onde Krishna começou. Karma Yoga. Exatamente. No princípio da Gita, Arjuna erroneamente supõe que Buddhi, consciência espiritual, fosse um estado passivo, na qual o indivíduo retira-se do mundo e não atua nele. Isso está lá no início, né, da Gita. Todos devem saber, né? A Bhagavad Gita se passa em um campo de batalha, né? A batalha de Kurukshetra. Então tem os Kurus e os Pandavas, dois clãs estão disputando a posição de um reino, né? A ideia é que os Pandavas são o lado que defende a justiça, defende o Dharma, e os Kurus, os Kauravas, defendem a parte negativa, defende o Adharma, como se fosse assim um governo legal, legítimo, contrapondo golpistas, usurpadores. Arjuna está do lado bom, do lado positivo, e tem como seu conselheiro Krishna. Do outro lado está o rei opressor, o inimigo, o injusto, com um exército quase imbatível.
eles dois tiveram a oportunidade de optar pelo exército imbatível ou pela companhia conselheira de Krishna. Arjuna optou pela companhia conselheira de Krishna. Krishna está proibido de participar. Ele não pode usar o seu poder nessa batalha. Mas Arjuna quis estar com Krishna, que é sempre um caminho muito positivo para que pensemos na vida. Na verdade é o essencial, né? Entre os poderes do mundo e a companhia de Deus, não titubeie. Ok? Então esse é um ensinamento, né? Mas aí acontece que aquela batalha, Arjuna vê que do outro lado estão os seus parentes, os seus professores, pessoas que ele muito admira, a qual ele não está muito feliz em combater. E ao mesmo tempo ele sabe que precisa combater a sério, é matar pessoas. E ele também não está muito feliz em ver que os seus próprios partidários, ele mesmo, vai participar de algo tão brutal. Então ele tem um certo momento em que ele pensa que eu devo ser uma pessoa espiritual, então uma pessoa espiritual não entra nesse tipo de guerra, não luta. Porque lutar é feio, lutar é obscuro, lutar é tamásico. Então ele pensa que o intelecto espiritual Budi leva à inação. O autor diz: é claro que o motivo era evitar seu dever de guerreiro de lutar. Para corrigir os equívocos de Arjuna, Krishna lhe ensinou o caminho de Karma Yoga. Então, o autor não está tirando isso do nada, ok? O Bhagavad Gita diz que Sri Krishna aponta para uma covardia de Arjuna. Arjuna está confundindo as coisas. Ele está vendo um quadro péssimo de sofrimento, de dor, de luta, de sacrifício, e está dizendo assim: não, o mais elevado é eu não participar disso. E Krishna está dizendo: não, você está apenas querendo fugir de uma dura responsabilidade. Não é porque você seja espiritual, queira ser espiritual, é porque você não quer participar do aspecto amargo do seu dever. Então ele vai ensinar para Arjuna Karma Yoga, a união com Deus através da ação, não da inação. Na sessão anterior, discuti os aspectos universais de todos os caminhos espirituais ou yogas, como ensinados na Gita. Karma Yoga implica esses aspectos espirituais em comum: Samatva, equanimidade; Sannyasa, abandono dos desejos egoístas; e Ajna, dedicação de sua prática espiritual a Deus. É o episódio 10 dessa série, que eles que acompanham na playlist vão ver todo esse desenvolvimento, muito interessante. Assim como Arjuna, há muito tempo, os heredados buscadores de hoje costumam, assim como Arjuna há muito tempo, os heredados buscadores de hoje costumam achar que só podem viver uma vida espiritual ao renunciarem ao mundo e isolarem-se na natureza, no monastério ou no ashrama. Ou seja, né, eu quero ser espiritual, então eu tenho que viver numa caverna, eu tenho que viver num mosteiro, eu tenho que sair do mundo, né, a fuga do mundo. Então, o autor está dizendo, né, desde aquela época há essa confusão. Pessoas que são buscadores espirituais, mas que ainda estão presos a uma ideia equivocada, acham que precisam disso, tentar não agir, então eu vou fugir do mundo, como se fosse possível, né? Krishna, porém, ensina que podemos atingir a perfeição espiritual dentro do mundo se espiritualizarmos nossa vida e deveres normais por meio de Karma Yoga. Desse modo, ele afirma que, simplesmente pela ação do mundo, reis grandiosos como Janaka atingiram plena perfeição. Ele diz isso lá no capítulo 3, versículo 20. E o engraçado, né, é que quando eu leio esse comentário, é impressionante como tudo isso já foi dito por Sri Ramakrishna Paramahansa. Exatamente as mesmas palavras e desenvolvimentos, né? Palavras não exatas, claro, mas exatamente o mesmo fio condutor, os mesmos exemplos, né? Como Sri Ramakrishna aponta para isso tão perfeitamente. Sem estar fazendo, né, uma leitura da Bhagavad Gita, como o ensinamento de Sri Ramakrishna é totalmente compatível. Não é de se estranhar, evidentemente. De fato, tanto os sábios quanto pessoas sem sabedoria agem nesse mundo,
mas os sábios agem com intenção pura a fim de guiar o mundo pelo seu exemplo. Thakur dizia, né? Não é possível você não agir. Então, se você tem que agir, por que você não vai agir bem? Né? Depois, Sri Ramakrishna vai dizer, sábio é aquele que sabe que não age. Aí parece uma contradição. Nós vamos ver isso aqui, neste comentário, como isso pode ser explicado. A maioria das pessoas não se constitui de filósofos disciplinados ou místicos reclusos. É verdade. A maioria trabalha para ganhar a vida, sustentar uma família e buscar prazer humano normal. Prazeres humanos normais. É essa vida normal que Karma Yoga espiritualiza por meios simples. Oferecer o fruto de tudo que fazemos a Deus. Analisemos mais de perto como funciona a Karma Yoga. Importante dizer, né? E aqui, vocês sabem, né? O canal é um canal de um devoto de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna ensina isso à exaustão. Né? Os exemplos que ele dá, né? Ele dizia muito claramente, o meu ensinamento não é para sannyasis, é para chefes de família. Pessoas que têm família. Então, tantos exemplos ele diz, né? Você precisa preparar a mente para isso. Então, de tempos em tempos, você precisa ter uma prática espiritual poderosa. Os exemplos são, né? A sua mente é como leite, o mundo é como água. Se você misturar a sua mente sem preparação, ela se dilui no mundo, no mundanismo. Então, você precisa transformar o leite da mente em uma espécie de coalhada, né? Batendo. Isso significa as práticas espirituais. Depois deixar aquela coalhada parada um tempo até que ela se torne uma manteiga. E aqui, separado um tempo, significa meditando, significa, né, com uma introspecção, fechar-se no seu quarto, como diz o Senhor Jesus. Porque a manteiga, disse Sri Ramakrishna, ao contato com a água da mundanidade, a manteiga da sua mente, ok? Nessa analogia, não vai se diluir. Dizia ele também, seja como o peixe da lama, né, que caminha ali pelo lamaçal, mas não se suja. Quando você for cortar a jaca, né, você tem que primeiro, né, untar a mão com óleo para que ela não se vincule àquele visco, né, que sai do fruto da jaca. Todos esses aspectos, né? Ou quando você vai entrar num rio com crocodilos, passe açafrão no corpo, porque o açafrão teoricamente afasta os crocodilos. Ou seja, tudo isso é uma preparação, né? Você precisa se preparar para enfrentar o mundo, não para fugir do mundo. Veja como é isso, né? A necessidade da ação. Ao elaborar seu argumento em favor de Karma Yoga, Krishna primeiro estabelece que inação total não é uma opção para uma alma nesse mundo, como destacou. Fazendo trocadilho com dois significados centrais da palavra karma, ação e lei do karma, como é comumente conhecida hoje, Krishna afirma que o indivíduo não se livra do karma, ação, reação, simplesmente por não se submeter ao karma, ação, claro. Nem atinge a perfeição simplesmente pela renúncia. Por que não? Porque nesse mundo ninguém pode parar de agir, claro. Nem mesmo por um momento, até mesmo meditação é um ato, assim como um ato renunciar. Por isso, inação total não é uma opção. Você não tem como não agir. Até mesmo sábios agem de acordo com sua natureza. Os seres seguem sua natureza, o que se logrará com repressão então. Tem uma tirinha outro dia que eu vi, que era o sujeito falando assim, esse mundo está muito confuso, eu não vou fazer nada não, só vou ficar aqui deitado no cantinho. Aí aparece alguém lá, pulou o muro, olhou e falou assim, você está deitado aí, que decepção, vou te expor. É justamente isso, você não tem como não agir. O que você fizer, mesmo que seja o tal não fazer, é um ato. Arjuna, ele não ia participar da batalha, ele ia deixar de liderar os seus liderados. É claro que ele ia contribuir para o adversário, então ele estava agindo, né? Estava agindo pela sua covardia, pela sua inação. Não é? Goleiro está no gol. Eu não quero participar disso. Simplesmente não vou fazer nada. Chutaram a bola no gol, entrou. Ele não fez nada? Ele deu o gol para o adversário. Né? Então, todos precisamos agir nesse mundo. E porque buscamos o que agrada e evitamos o que desagrada, agimos para proteger os frutos da ação. Tanto para nós quanto para aqueles que são próximos. Exatamente. Arjuna não estava exatamente com uma questão filosófica, ela estava com uma questão prática, ele não queria participar daquela briga. Então ele optou por evitar, né? Ele estava interessado neste jogo do mundo. Então por isso ele não podia transcender o mundo, agindo corretamente, a despeito de ser às vezes doloroso.
Desse modo, agimos em busca de saúde, prosperidade, fama, poder, segurança, amor, conforto, conhecimento, prazer corpóreo, etc. No nível mais simples, comemos para satisfazer e nutrir nosso corpo. E por aferrarmos-nos aos frutos da ação, somos atados ao ciclo kármico de nascimento e morte. Exatamente. O que nos prende aqui? O desejo pelo mundo. O desejo pelo mundo faz-nos escolher de acordo com o nosso eu pequeno. Então por isso temos tanta dificuldade de sacrificar as coisas que gostamos. Por quê? Porque estamos aqui pelo jogo mundano. Se você diz a alguém de uma prática cética, a pessoa fala assim, por que eu vou abrir mão disso que eu gosto tanto? É pelo seu eu superior. Não estou muito interessado nisso não. Isso é uma abstração, eu sou fulaninho. Tá. Então realmente não faz sentido. Então você vai continuar aqui. Ação como yoga e yajna. Yajna é oferecimento, né? Krishna nos diz que como precisamos agir, temos direito de agir, mas nunca temos o direito aos frutos da ação. Os frutos da ação não são nosso direito constitucional, são consequência. Conforme discutimos na sessão sobre yajna, a oferta, fazer oferendas, em resumo, assim como a mão se alimenta por alimentar o corpo, do qual ela faz parte, nutrimos nossa existência por oferecer os frutos da ação a Krishna, de quem somos partes. Krishna aqui, Deus, ok? De fato, Krishna é a fonte de nossa existência e nossa habilidade para agir. Mediante essa oferenda, estabelecemos um estado de yoga, um vínculo divino com nossa fonte, e ficamos yukta, vinculados. Por agir de forma egoísta e agarrar o fruto de nosso trabalho, ficamos ayukta, desconectados de nossa fonte, e assim como uma folha murcha separada de uma árvore, desse modo somos atados pelas estritas leis do karma. Ou seja, quando realizamos as coisas como uma oferta a Deus, nós nos mantemos conectados à fonte da vida. Quando nós realizamos as coisas a parte disso, porque nós queremos mesmo pelo nosso fulano, ciclano e beltrano, que somos aqui circunstancialmente, nesse ser que nasceu num ano e morre no outro, aí nós nos prendemos ao quê? A esse mundo. Novamente somos ativos por natureza. Se tentarmos impedir o corpo de agir, a mente ainda focará hipocritamente nos objetos dos sentidos. Exatamente, né? Isso acontece muito, né, com as pessoas, né? A pessoa, ela quer estabelecer uma ascese, uma luta. Então ela não faz aquilo que ela pensa não ser correto. Mas ela está pensando naquilo o tempo inteiro. Então ela está lá também. Porque sua mente está lá. Sri Ramakrishna dava esse exemplo, né? Os dois sujeitos. Um chega para o sujeito A e diz para o sujeito B: vamos lá naquele lugar que vai ser ouvido o Bhagavata Purana. E o sujeito B diz: não quero não vou não, eu vou lá num bordel. E o sujeito B vai para o bordel. O sujeito A vai ouvir o Bhagavata. O sujeito A está lá ouvindo o Bhagavata, mas ele começa a pensar: puxa, quão gostoso seria se eu tivesse ido no bordel. Caramba, que trouxa que eu sou, hein? Tô aqui, eu ouvi no Bhagavata, mas eu queria mesmo estar lá com as moças. E aí o sujeito que está lá no bordel, ele pensa: caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida? Podia estar ouvindo o livro de Deus, né? Sri Ramakrishna dizia, né? Embora os dois não estejam bem, mas aquele que está na situação materialmente negativa, mas que refletiu sobre isso e quis estar lá, veja, uma parte dele está desejoso do mais luminoso, não é? Da mesma forma, aquele outro está, né, apenas oco, porque ele não está com o coração ali, está com o coração lá nas moças. Então, esse é o tipo de coisa que nos mostra este tópico fundamental do karma, né? Como que você pode se manter livre se o seu coração está lá, né? Então qual é o ponto? O ponto é que nós devemos levar a nossa mente a Deus e, claro, conciliar isso com a nossa atividade, com a nossa ação, evidentemente. Novamente, somos ativos por natureza. Se tentarmos impedir o corpo de agir, a mente ainda assim focará hipocritamente nos objetos sentidos. Assim,
Krishna enfatiza que Karma Yoga é melhor, uma vez que ocupa espiritualmente os sentidos ativos, e que Karma Yoga é melhor que abandonar ações. Ou seja, o certo mesmo é tentarmos agir bem, lógico, como uma oferta a Deus. Porque tem o agir bem para conseguir bens aqui. Estudar para uma prova. Tentar votar bem. Né? E às vezes fazer coisas beneméritas com o objetivo também de ser elogiado. Coisas assim. Né? Todas essas coisas são boas. Agora, quando eu ajo porque eu quero me manter conectado com Deus, então nisso eu quero me manter livre dos frutos das ações, às vezes eu realizo coisas que não são exatamente gostosas de fazer, mas que são as coisas necessárias, né? Vai acontecer de eu estar fazendo uma coisa errada, mas isso ser Karma Yoga? Não. O que pode acontecer é o meu entendimento distorcido sobre as coisas, né? Da mesma forma, aqueles que são verdadeiros renunciantes executam a ação como dever e oferecem-na ao Senhor, oferecem a ação, né? É impossível para uma alma corporificada abandonar a ação por inteiro. Aquele que abandona o fruto da ação é um verdadeiro renunciante. Sri Ramakrishna diz isso o tempo inteiro, né? A renúncia que importa é a renúncia interior. Você precisa deixar, né, de desejar os frutos da ação. Se não ocuparmos nossa natureza em Karma Yoga, ela atuará assim mesmo fora dos limites seguros da prática espiritual e nos arrastará de volta à plataforma material, que vai agir livremente a nossa natureza. Nós temos uma tendência. Se nós não disciplinarmos essa nossa tendência por Karma Yoga, ou seja, o desejo de realizar as coisas como um serviço a Deus, ou o desejo de realizar as coisas sem o apego mesquinho às coisas do fulano, ciclano, beltrano, o que vai acontecer é que nós vamos nos aferrar mais e mais à nossa natureza e voltar e permanecer na plataforma material, pois a natureza atuará, é verdade. Krishna constantemente assegura a Arjuna que ele deve agir nesse mundo, mas que Karma Yoga espiritualizará essas ações. De fato que Karma Yoga capacita o indivíduo a ver o eu. Ou seja, você vai fazer as coisas, mas isso não significa dizer que eu vou fazer qualquer coisa. Agir é agir, então eu vou agir de acordo com a minha natureza. A minha natureza é ser mulherengo. A minha natureza é ser comilão. A minha natureza é ser miserável. Então eu vou seguir assim que a minha natureza e não tem como não agir mesmo. Fazer o quê? Vamos lá. Não é nada disso. Você vai tentar agir bem e nisso você vai espiritualizar o seu agir e nesse sentido, fazendo o que é certo, não só o certo do jogo do mundo, mas o certo em relação ao que você sabe que une mais você a Deus, você vai se desconectando do condicionamento do karma. Porque é o desejo dos frutos das ações que nos prendem aos resultados das ações. Desse modo, Karma Yoga transforma a própria vida em ajna, uma oferenda espiritual a Deus. E é o único meio de escapar do cativeiro do karma. O único meio de escapar do cativeiro do karma. Não é você querer sair do cativeiro do karma. É você querer oferecer a sua vida a Deus. Como vimos na sessão sobre ajna, o ato de oferecer o fruto da ação a Deus, Karma Yoga, cria um vínculo espiritual, yoga propriamente dito, que espiritualiza nossas ações, conduzindo-nos à liberação. Liberação do quê? Liberação do vínculo kármico. Karma Yoga permite-nos continuar a desempenhar todas as nossas atividades normais e decentes. Atividades normais e decentes, mas como uma oferenda e ajna. Porque eu posso ter as atividades normais e decentes sem oferecer a Deus. Aí elas são karma. Eu sou uma pessoa legal, bacana, mas Deus não quero nem saber, eu não acredito nisso. Deus não existe, ele é um construto. Karma. Tô agindo bem, super legal, super bacana. Karma.
né? Agindo como um vagabundo, horroroso, karma. Agindo bem, mas sem oferecer a Deus, karma. Muito bem. Karma Yoga permite-nos continuar a desempenhar todas as nossas atividades normais e decentes, mas como uma oferenda e ágina a Deus. Assim, dentro de karma, ação, existe a karma, liberdade do cativeiro de reações materiais. É verdade. Quando a gente age desinteressadamente mesmo, essa ação ela não contém karma. Karma Yoga, uma forma de oferenda Karma Yoga, uma forma de oferenda, espiritualiza o nosso trabalho nesse mundo, porque oferecemos seus frutos ao Supremo. Karma Yoga capacita-nos a atingir a perfeição espiritual por oferecermos os frutos de nossa carreira. Karma, nesse sentido da palavra, também pode significar, né, vocação, né, natureza, a Deus. Caso contrário, nossos feitos e carreira perpetuam karma banda, vínculo, né? O cativeiro do karma. Banda aqui é cobertura, né? Cobertura do karma, né? Mais toalhas do karma, né? Edredom do karma. Também chamados de cativeiro de nascimento, ou seja, continuamos nascendo. Uma vez que o karma obriga-nos a nascer repetidas vezes. Aqui nós estamos vendo que é uma ode ao Karma Yoga. Alguém pode nesse momento falar assim, poxa, mas não é Bhakti Yoga, Karma Yoga e Jnana Yoga não sei. Você está percebendo que esse Karma Yoga aqui é todo ele orientado por Bhakti? Porque o que é Karma Yoga? É agir desinteressadamente porque você oferece todos os frutos da ação a Deus. Isso é Bhakti. O que se diz é que é, sobretudo nesta era de Kali, muito difícil você ser verdadeiramente desinteressado. Por isso que o foco primeiro tem que ser em Bhakti, para que você haja desinteressadamente. O Bhakta, por consequência, agirá como Karma Yogi. Na prática, entretanto, o que significa oferecer nossas ações ou frutos das ações a Deus, transformando desse modo o Karma em Karma Yoga? O que é isso, né, na prática? Será que é aquele jogador que faz o gol e depois ele faz o sinal da cruz? Ou o goleiro, né, atrás do gol, assim, oferece... Será que é isso? Carreira como Yoga. A palavra Karma tem outro sentido importante que dá um significado especial ao Karma Yoga. Karma muitas vezes indica a vocação, dever ou carreira natural de um indivíduo. Uma vez que as pessoas mantêm tanto a si mesmas quanto seus entes queridos com os frutos de suas carreiras, e uma vez que sua carreira tende a definir seu papel primário e sua contribuição geral para a sociedade, Karma Yoga, em primeiro lugar, procura espiritualizar nossa vocação ou carreira na vida, ou seja, o lugar em que nós estamos. Nós estamos em um lugar no mundo, um papel, digamos assim. É através desse papel que nós vamos agir com desapego. Através desse papel. Através dele. Não independente dele. Então, é o caso de Arjuna, né? O guerreiro, o general. Em sânscrito, Sva significa seu próprio. Após muitas vidas de karma, acumulamos uma natureza mundana específica, ou estado de existência de nome Svabhava. Essa não é a nossa natureza espiritual e eterna, mas sim um estado condicionado temporário neste mundo. Claro, vamos acumulando uma certa tendência, né, a ser como somos. Vida após vida vamos constituindo esse personagem prevalente, só que ele não é verdadeiramente o que somos mesmo, mas é uma crosta por cima desta camada, que é o Jiva, né? Contudo, se queremos espiritualizar a nossa vida, devemos ocupar nossa atual natureza mundana em Karma Yoga. Caso contrário, a natureza agirá materialmente e nos atará a este mundo. Exatamente. Então precisamos disciplinar isso através do desejo de agir para Deus. Porque se não for assim, a nossa natureza condicionada nos prenderá mais ainda aqui. Assim, a partir de nossa condição dentro de um corpo, nosso Svabhava, essa natureza que predomina, né? Advém nosso dever pessoal, vocação ou carreira. Ou seja, nós somos inclinados a um papel no mundo de acordo também com essa nossa tendência.
cujos frutos nos sustentam. Krishna afirma que fomos criados para fazer oferendas. E fazemos oferendas dentro da nossa vocação natural, ou seja, no lugar em que estamos. Oferecer os frutos de nossa carreira a Deus transforma karma em karma yoga. Carreira aqui, entenda, né? Esse modo de atuação que temos no mundo. O lugar em que estamos atuando. Por toda a Gita, Krishna nos pede que ofereçamos todas as nossas ações a Ele. Isso não significa distribuir cegamente nossos bens ou negligenciar aqueles que precisam de nós, mas sim usar nossos recursos para ajudar os outros no espírito de devoção. É realmente aplicar os nossos potenciais e capacidades para agradar a Deus. Não simplesmente fazer um monte de coisas pretensamente altruístas, que muitas vezes vão acabar se revertendo em problemas para os outros que nós tentamos ajudar e para nós mesmos, né? Se, por exemplo, você quer muito ajudar as pessoas que não têm nada e você se torna alguém que não tem nada, daqui a pouco você está prejudicando elas, porque você está se somando às pessoas que precisam de esmola e você está diminuindo a capacidade deles de receber. Veja, né? Não ajudou muito. Então é melhor tentar agir de outra forma. A cultura védica tradicional, com sua economia agrária pré-industrial, dividiu a sociedade em 4 vocações principais, também chamadas de varnas. Krishna declara que pessoalmente criou esse sistema de 4 varnas, baseando não em nascimento, como em um sistema hereditário de casta, mas nas qualidades e no trabalho natural de cada pessoa. Ou seja, as 4 varnas, né, ou classes, que são o quê? São os... Ele vai falar sobre isso aqui, mas adiantando, né? Não, ele vai falar, a gente vai chegar lá. Não é exatamente que se dê como pensamos hoje, né? O filho do advogado será advogado, o filho do médico será médico, o filho do pedreiro será pedreiro. Não é isso. É que as pessoas têm tendências naturais de ocuparem certos postos em 4 elementos em que toda a sociedade tem. E é isso que vamos explicar aqui. Brahmanas. Não, na era moderna, cada um de nós deve situar-se dentro desse sistema, a fim de encontrar sua vocação natural. Eis o sistema de 4 varnas. O que o autor está dizendo? Que hoje, século XXI, ainda estamos condicionados a essas 4 categorias de atuação. Atentem para isso. A primeira delas é a dos brahmanas. São os professores, os sacerdotes e guias espirituais da sociedade. Um brahmana é naturalmente pacífico, autocontrolado, austero, limpo, clemente, honesto, instruído, sábio, confiante em Deus. Então, essas são as características, qualidades que devem formar aquele que tem vocação para ser professor, sacerdote e guia espiritual da sociedade. Não é que o sujeito entre numa academia espiritual, Instituto São Pedro, Instituto Krishna, Instituto Babalorixá, Joaquim, não é isso. Se a pessoa tem na sua natureza, nessa natureza condicionada dele aqui, as características de ser pacífico naturalmente, autocontrolado, austero, limpo, clemente, honesto, instruído, sábio, confiante em Deus, ele tem as qualidades de ocupar esse lugar em sociedade. Atentaram para isso? Então, se você tem essas características, é importante saber que o seu papel no mundo é esse. Você tem qualidades que o capacitam para esta função no mundo. Os kshatriyas, que são os governantes, protetores da sociedade. Um kshatriya é naturalmente heróico, é forte, determinado, inteligente, firme na batalha, generoso e líder. Ou seja, tem a característica de alguém que vai ser líder da sociedade, protetor da sociedade, né? No passado eram o quê? Os reis, os grandes generais. Hoje em dia, aqueles que estão à frente da organização dos governos,
né, das instituições, mas sobretudo, né, das governanças. O que o sujeito precisa para ser líder numa governança? Uma bela rede social, marqueteiros, dinheiro, família influente? Não, ele precisa ter essas qualidades. Se ele tem essas qualidades e vontade de ser um karma yogi, de trabalhar não ligando para os frutos da ação, de repente ele tem até a vontade de ser um brahmana, mas o potencial dele mais mesmo é para ser um kshatriya, né? E o contrário também vale, porque a sua natureza ajuda você a desempenhar melhor o seu potencial. Continuando, os Vaishyas. Os Vaishyas são os agricultores e comerciantes da sociedade e são naturalmente inclinados a essas vocações. Ou seja, são as pessoas que têm aquele tino comercial, o tino dinâmico. Qual é a grande qualidade da pessoa? Que a pessoa é sagaz para esse tipo de coisa, né? Para uma pessoa muito hábil em conceber novas soluções para a sociedade, novas elementos que vão favorecer a vida nesse mundo. São pessoas que têm no seu potencial elementos que você diz assim, não são tão divinos. Mas se você pensa, por exemplo, na capacidade de alguém em propagar mesmo um ensinamento religioso, criar uma instituição religiosa, a pessoa precisa também desse tino, né? Já viu como isso, de certa maneira, se combina? Mas essa qualidade dinâmica, né? Em toda a sociedade você vai ter isso. As pessoas com uma vocação tanto quanto mais intelectual, um tanto mais, né? Um tanto mais sublimadora lá dos brahmanas. Aquela pessoa que vai ter uma disposição mais austera, mais briosa, mais guerreira, líder natural. E aqueles que são esses dinâmicos, que sacam as coisas, que pensam, que bolam. E, por fim, os Shudras são operários e artesãos da sociedade. E são naturalmente inclinados a auxiliar os demais varnas. Significa dizer o quê? Que são os indivíduos menos dotados de grandes brilhantismos, mas que têm uma capacidade fundamental de ser base das coisas. Você pensa assim em um time de futebol. Se vocês tivessem aqui uma pessoa muito brilhante, as minhas analogias seriam de uma natureza mais refinada. Mas é o que temos, meus amigos queridos. Tudo isso é karma, né? Então, assim, num grande time de futebol, você tem, assim, sei lá, um jogador brilhante, um grande artilheiro, um grande virtuose, que desequilibra jogos, o que é muito importante. Mas, para que ele possa jogar, você tem que ter aqueles indivíduos ali, carregadores de piano, marcadores, muito firmes, muito sólidos. Tem grande talento, mas tem grande fôlego, tem grande disposição. São muito importantes, né? E são os nossos velhos amigos, os modos da bondade, da paixão, da escuridão, discutidos acima, que determinam nossa natureza, tornando esse modo a lista de vocação um tipo de mapa modal. Aquele que vive principalmente em bondade manifesta as qualidades de Brahmana, ao passo que uma pessoa passional acha natural os deveres de um guerreiro e assim por diante. Claro que isso é uma combinação, como já falávamos antes lá no capítulo bem recuado já, né, os episódios primeiros dessa série, e que falávamos das gunas. Nós não temos um tipo de guna só, nós somos uma combinação de gunas. A prevalência de uma guna tal ajuda a nos inclinar também a essas vocações que temos, né? A natureza de Arjuna ata ao seu dever de guerreiro e o forçará a desempenhá-lo, quer ele deseje, quer não. Assim, se o indivíduo não aceitar o seu dever natural, num espírito de karma yoga, ou seja, de rendição, né, abdicar do fruto da ação, sua natureza o forçará a agir fora da segurança cultural e espiritual desse caminho. Ou, provavelmente vai agir mal, de modo degenerado. Todo dever nesse mundo tem alguma desvantagem. O indivíduo, no entanto, incorre em grave perigo por rejeitar seu dever. Exatamente. Toda vez que você tem um cargo, um posto, isso traz dissabores, ok? Ninguém quer ser responsável
o tempo inteiro e faz isso porque está muito gostoso de fazer. Mas é porque é necessário, né? E é necessário cumprir com isso. Isso é o certo, né? É muito difícil às vezes, né, a gente falar em certo, né? Em uma época, né, esta era de Kali, em que talvez o mais tentador seja dizer que não existe um certo. Existe, claro que existe, né? Mesmo que não seja legal às vezes. Legal no sentido de bacana, né? Cabe esclarecer aqui que, embora sigamos nossa natureza, temos livre-arbítrio. Explicarei isso nos termos da filosofia sistemática da Gita, e então ilustrarei as ideias básicas com um exemplo moderno. Porque é um tema difícil mesmo, né? Sri Ramakrishna trata dele algumas vezes e nós vamos recorrer a essa lembrança aqui. Inação na ação. Inação na ação, né? É possível? Na ação termos inação? Aí que vamos entender o que Sri Ramakrishna quer dizer. Sábio é aquele que compreende que não age. Mas não é possível? Foi dito antes que não é possível não agir? É. Em consciência clara, constatamos que a alma simplesmente testemunha os movimentos e atos de um corpo material que a cobre, assim como as roupas cobrem um corpo. Desse modo, só uma alma confundida por egotismo, ahankara, pensa, eu sou o agente. Na realidade, todas as ações corporais estão sendo executadas pelos modos da natureza. É verdade. Aquele que conhece esses princípios do modo das ações não se aferra às ações, constatando que quando um corpo físico atua no mundo físico, os modos funcionam nos modos. Claro. Assim, quem vê a si mesmo como não agente, vê de verdade, como ensina Sri Ramakrishna. De muitas maneiras, né? Se você, por exemplo, está agindo como um karma yogi, destituído dos frutos das ações, você não está agindo por você, fulaninho, ciclaninho, beltraninho. Isso você não está agindo como fulano, ciclano e beltrano. Ok? Você não age nesse sentido. O que age? A vontade de servir a Deus. Então, o fulaninho, ciclaninho e beltraninho não estão agindo. De fato, quando o indivíduo com visão não vê nenhum outro agente senão os modos e conhece que está além dos modos, ele atinge o próprio estado espiritual puro de Krishna. Por quê? Porque você é fulaninho, ciclaninho, beltraninho, você é jiva ou você é alma? Vamos tratar disso. Como devemos entender tudo isso? Krishna ensina que temos livre-arbítrio. E assim causamos nossa própria alegria e tristeza mediante nossas escolhas. Krishna não nos força a fazer o bem ou o mal, nem nos força a perseguir os frutos de nossas ações. Em vez disso, a nossa própria natureza condicionada pelos modos, svabhava, nossa tendência, né, está agindo. Mas isso pode parecer confuso. Pode mesmo. Às vezes, Krishna afirma que os modos da natureza executam ações e que não somos agentes. Em outra passagem, Krishna afirma que somos responsáveis por nossas ações e assim sofremos e desfrutamos suas consequências. Como é que pode ser isso? Krishna esclarece esse paradoxo numa série de declarações nos capítulos 13 e 15. A natureza é o motivo para a causa e efeito e atividade. A alma provoca a experiência de alegria e tristeza. Somos responsáveis pelos atos do corpo porque nossas escolhas livres põem a matéria em movimento. O corpo responde à nossa vontade, mas a ação acontece. Só o corpo se move e não a alma pura. Krishna ilustra esse ponto como um exemplo. Assim como os objetos físicos nunca afetam o espaço que os contém, o corpo em realidade não macula nem transforma a alma. Eis o que isso significa. Objetos existem no espaço, um tecido vermelho no espaço, no entanto não se torna esse espaço vermelho. O espaço continua um objeto vermelho, o espaço contém um objeto vermelho, mas não se mistura com ele, porque o espaço é mais sutil do que os objetos que contém. Espaço puro não tem cor, forma ou textura. Da mesma forma, a alma é mais sutil do que a matéria, por ser uma energia superior.
Assim, a matéria nunca toca a alma de fato. As almas nunca são materiais, assim como o espaço nunca é vermelho, macio, pesado ou leve. Em vez disso, porque acreditamos que somos o corpo e aferramos-nos a essa identidade, sentimos que desfrutamos e sofremos os prazeres e as dores do corpo. Na verdade, entretanto, existimos a parte do corpo. Alguém ouvindo isso pode pensar assim: então a nossa alma, ela, assim como o espaço, ela não tem forma, ela não tem cor. Então aqui está um sinal de que no final das contas a nossa natureza é informe. Não é isso. A nossa natureza não é material. A nossa natureza verdadeira é espiritual. Mas espiritual não significa nada. Significa que não é da matéria condicionada. Então, os nossos corpos, o nosso personagem Jiva aqui, ele é sim afetado pelas consequências de karma. E por isso as nossas consequências levam a características da nossa vida como Jiva. Mas o que nós verdadeiramente somos, não. Nós estamos observando isso. Mediante escolhas e ações, condicionamos nosso corpo a ser bom, passional ou ignorante. Sim, a nossa tendência comportamental também vem do karma. Quando nos deparamos com o corpo, casa, cidade, música, arte, trabalho, amizade, amor e etc. Qualquer coisa com modos materiais que atraem nossos próprios modos psicofísicos, nosso corpo e nossa mente anseiam por esse objeto, né? Vemos uma pessoa atraente, vemos um lugar que queríamos conhecer ou queríamos viver, queremos um relacionamento que nos parece ser muito positivo, ou um tipo de trabalho que temos atração. Nós nos vinculamos a isso baseado no quê? Na alma eterna? Não, no fulaninho, ciclaninho, beltraninho que somos. Temporariamente. No fulaninho, ciclaninho que somos temporariamente, temos esses apegos próprios das características que foram formando. Não é? Assim, quando nosso corpo e nossa mente interagem com outros corpos e mentes ou outros objetos mundanos, os modos atuam nos modos e sobre eles, ou seja, temos uma certa tendência a gostar mais daquilo, aquilo atua em nós e nós atuamos sobre eles. No sentido superior, nada mais está acontecendo, é verdade. Ciente disso, o indivíduo não se aferra a esses modos. Ou seja, como alma, sabemos que não estamos apegados tanto assim àquele tipo de casa, àquele tipo de cidade ou àquele tipo de cabelo, né? À medida que falsamente nos identificamos com o nosso corpo e nossa mente materiais e seus modos, acreditamos que nós e outras pessoas movem-nos quando o corpo se move. É isso que pensamos, somos isso. Da mesma forma, aquele que conhece princípios verdadeiros, Tatmavit, deveria pensar: não faço absolutamente nada, pois mesmo enquanto realizo funções corporais básicas, tais como ver, ouvir, tocar, comer ou respirar, na verdade, os sentidos estão agindo nos objetos dos sentidos. Em sentidos físicos, não são nosso eu eterno. Mais uma vez, meramente testemunhamos os atos do corpo. É nesse sentido que Sri Ramakrishna diz: aquele sábio entende que não é o agente, né? Dessa maneira, embora envolvido na ação, aquele que nem se aferra ao fruto da ação, nem depende de circunstâncias materiais, não faz absolutamente nada. Aquele que possui buddhi, razão espiritual, vê na ação. O corpo age enquanto a alma testemunha, ou seja, eu realmente não faço nada. Eu posso não fazer, fazendo. Fazendo em Karma Yoga, eu sei que eu verdadeiramente não faço. O que faz? A energia material de Deus, a qual eu estou me desassociando por amor a Deus. Ainda assim estou fazendo, lavando a louça, gravando esse vídeo, editando esse vídeo, respondendo o comentário que você coloca aqui, né? Estou fazendo. Mas se o meu objetivo é desprendido do fruto da ação, reforça em mim a ideia de que o verdadeiro eu não é Marcelo Paiva que faz esse vídeo. Entende? Desta maneira, embora envolvido na ação, aquele que nem se aferra ao fruto da ação, nem depende das circunstâncias materiais, não faz absolutamente nada. De fato, eu verdadeiramente não faz. Testemunho.
Consideremos agora um exemplo moderno para ilustrar esse conceito e como ele se relaciona com Karma Yoga. Imagine que você está dirigindo um carro em alta velocidade e de repente percebe que vai na direção errada, ou pior, rumo a uma colisão. Em alta velocidade você não pode parar de imediato o carro, é verdade, mas pode guiá-lo para uma pista segura enquanto freia gradualmente. Você vai, né, conduzindo o carro aos pouquinhos, né? Você não pode parar, né? O movimento que ele está fazendo, você tem que conduzi-lo. Da mesma forma, nosso corpo, o veículo de nossa alma, corre através do tempo com o impulso psicológico e comportamental acumulado ao longo de muitas vidas. Ou seja, esse desenfrear dele é desta condição. Assim, na carreira, relacionamentos e lazer, buscamos desfrutar os frutos de nossas ações. Assim, em nossa carreira, em nossos relacionamentos e no lazer que buscamos, né? Qual é o nosso objetivo? Desfrutar dos frutos de nossas ações nessas coisas. Mesmo quando vemos que nossa verdadeira natureza e prazer são espirituais. Nossos desejos, necessidades e propensões possuem impulso por muitas vidas. Ou seja, nós nos agarramos às coisas aqui, somos como esse carro indo para a colisão. Não é? Não podemos pará-los instantaneamente. Em vez disso, devemos guiar nossas ações para canais espirituais, enquanto colocamos um freio nos apegos mundanos. Não importa quão espiritualizada seja a alma, o corpo agirá de acordo com seus modos. Ou seja, nós estamos apegados às coisas porque temos uma tendência. Mesmo que nós já tenhamos uma consciência espiritual, continuamos sendo muito carregados por esse desejo de desfrute. O trabalho que eu quero ter, a carreira que eu quero ter, o envolvimento político, social que eu quero ter, os esportes que eu quero jogar, os países que eu quero viajar, o tipo de pessoa com que eu quero namorar, essas coisas. Desejo de ter filhos, desejo de ter isso, aquilo, né? Esses desejos. A gente já sabe mais ou menos, né, que nós somos almas espirituais eternas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, o que realmente leva o nosso coração? Esse tipo de coisa. Então nós vamos para um caminho diferente da espiritualidade. Isso não quer dizer que nós sejamos maus, perversos, desonestos. Mas nós estamos atuando em busca desses frutos aqui, como fulaninho, ciclaninho e beltraninho. Os modos materiais e os deveres que geram são hierárquicos, sendo virtude e atividade bramânica nascida da virtude, os mais elevados. Ou seja, é claro que o desejo que nós temos de orientar as pessoas para que elas conheçam Deus é um desejo mais elevado do que o desejo de ganhar dinheiro. Convenhamos, né? Convenhamos. Krishna enfatiza que Karma Yoga é um magnífico equalizador. Todas as pessoas podem atingir a perfeição espiritual plena por adorar, através da execução do dever, aquele de quem tudo emana e por quem tudo é permeado. Ou seja, nós podemos agir nesse mundo como oferta genuinamente a Deus e nós temos um caminho. Mais uma vez, Yoga é Samatvan, equanimidade. Todos em cada varna são iguais, se executarem Karma Yoga com seriedade, e aqueles que assim o fazem veem todas as almas como iguais. Isso é um ponto importante, porque a pessoa pode pensar assim, então o negócio é nascer Brahmana, né? Se eu nasço Shudra, já era. Não. O Shudra vai realizar as suas atuações mais simples com o mesmo objetivo de tudo ofertar a Deus. O Brahmana também vai oferecer a Deus tudo que faz. O Kshatriya também, o Vaishya também. Os nossos modos de realizar as coisas que oferecemos serão diferentes. Não é? A multiplicidade é uma característica do jogo de Deus. Mas o ponto é, somos Karma Yogis na medida que nos desfazemos do desejo do desfrute. Não do desejo de agir, porque isso é impossível. No caminho de Karma Yoga, aprendemos a oferecer os frutos da ação a Deus. À medida que o prazer espiritual cresce, superamos nosso apego pelo prazer material. A prática espiritual desperta a nossa natureza eterna, acima do corpo, deixando-nos livres para satisfazer nossos sonhos e ideais mais elevados.
Caso contrário, como observado anteriormente, nossos feitos e carreira perpetuam karma bandha, cativeiro do karma. Também descrito como cativeiro do nascimento. É muito simples isso. As pessoas falam assim, poxa, mas eu só estou querendo coisas lícitas. Eu trabalho, faço as coisas direitinho, tenho meu altarzinho, eu vou à missa, eu cumpro tudo direito, pago meus impostos, sou legal, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma casa com piscina. Ao mesmo tempo eu quero casar com uma mulher que eu acho atraente. Ao mesmo tempo eu quero ter um Bernese Mountain Dog, eu quero ter um Fiat 147 Espaço, coisas assim. Né? Qual o problema? Nenhum problema. O caso é quando você quer o carro, o tipo de cachorro, o tipo de mulher, o tipo de viagem. Essas são coisas que você quer pro fulaninho, ciclaninho, beltraninho. Trabalhe, karmicamente você vai conseguir essas coisas. Só que você vai conseguir essas coisas aqui. Ah, mas aí eu não alcanço Deus. Você não está buscando. Poxa, mas aí como é que fica? Eu não posso querer tomar um sorvete? Pode, querido. Tome o seu sorvete e pare de encher o saco. Quando você quiser deixar de tomar o sorvete e quiser Deus, aí você vai buscar Deus. Ah, mas não pode ser os dois? Não. Quer dizer, concomitantemente você vai crescendo no caminho de Deus. Né? Gradativamente. É como a questão dos brinquedos das crianças. Em um dado momento você deixa de brincar de boneco. Ou de boneca, se for uma menina. Ou se for um menino que gosta de brincar de boneca, vá lá. Você deixa os brinquedos da sua infância, não porque você seja obrigado. Na maioria dos casos. Você não quer mais brincar daquilo. Você não quer mais pular corda. Sabe? Não para ginástica, não, tá? Não para treino. As pessoas falam treino hoje em dia, né? Sou uma pessoa de uma geração que treino é você cruzar a bola na área para alguém cabecear. Ginástica. Você tem brincar corda como criança. Você deixa de fazer aquilo porque você não quer mais. Então você passa a ter outros gostos. Quando você passar a se tornar apaixonado por Deus, os seus sonhos serão espirituais e não materiais. Então você vai no sentido contrário da ligadura do karma do mundo. Do karma do mundo. Nascimento, cativeiro do nascimento. Porque aquilo que você faz desinteressadamente do mundo é a karma. Embora devamos agir de acordo com nossa natureza, temos sim uma poderosa escolha a fazer. Se trabalharmos na forma egoísta é sobre o fulaninho, ciclaninho e beltraninho, e tentarmos desfrutar os frutos da ação, nosso trabalho, karma, nossa ação, karma, ata-nos à rede mortal da natureza, inevitavelmente. Esse mesmo karma, no entanto, se oferecido a Krishna, transforma-se em Karma Yoga, exatamente, que é libertador. Essa é a essência de Karma Yoga. Ou seja, você vai agir, haja desinteressadamente, ou seja, fazendo o que é certo em nome de Deus. Mesmo quando às vezes não for tão legal para fulaninho, ciclaninho e beltraninho que você veste. Externamente, Karma e Karma Yoga podem parecer a mesma ação, mas internamente, intenção e consciência diferem de maneira dramática, definitivamente. Eu estou ajudando aqui esse pobre, olha lá, por favor, você pode filmar aqui para o meu Instagram, que eu estou tão benevolente. O ato em si é bom. Você está alimentando um faminto, só que você está querendo os aplausos do mundo. Então, não deixa de ser bom que você está alimentando aquela pessoa. Só que no que diz respeito a você se unir a Deus, é zero. É zero. 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 A despeito do que a teologia da libertação diga, é zero. Absolutamente zero. No sentido de você se unir a Deus. No sentido de você ajudar as pessoas, tá ok. Mesmo que seja para você ganhar uns likes. Você está realmente alimentando aquele faminto. Né? Podem parecer a mesma coisa. Mas consciência e intenção diferem de maneira dramática e produzem resultados opostos. Opostos! Krishna, em pessoa, mostra como agir nesse mundo sem apego, só para estabelecer um bom exemplo aos demais. Claro, porque ele veio a esse mundo sem precisar de nada. Né? Não precisa vir, mas vem. Contudo, e quanto a intelectuais, contudo, vírgula, e quanto a intelectuais cuja natureza é buscar a verdade, verdade com V maiúsculo,
no estudo sério e disciplinado, qual é o seu caminho? É verdade. Qual é o caminho desses que a sua natureza é a natureza do pensamento? Qual é o caminho desses? Como que eles agem? É o próximo tema desta série, na qual vamos tratar de Jnana Yoga, o Yoga do conhecimento. Conhecimento como um caminho espiritual. Enfim, meus queridos amigos, chegamos ao fim de mais um episódio dessa série, com breves 1 hora e alguns segundos. Não era minha intenção ser tão longo, mas na verdade eu, praticando Karma Yoga, estava sem nenhum tipo de intenção. Não tinha realmente nenhuma preocupação a respeito de se ia ser demorado ou não, porque sei que quem tem interesse não vai ser demorado, e aqueles que não têm interesse, qualquer tempo, sei lá, mas meu Deus, 3 minutos para falar de Deus, nossa, você não pode ser mais sucinto. Não é isso? Então tá bom, meus amigos. Chegamos aqui ao final desse 11º capítulo, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, vão gostar ainda mais se acompanhar o restante da série. Tem uma playlist aqui do canal com os demais vídeos dessa série. Vamos continuando aqui até quando Deus permitir. E claro, se Deus permitir, vamos terminar de ler esse livro inteiro. Falta bastante ainda. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima exibição dessa série, que acontece normalmente aqui às quartas-feiras, às 20 horas. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima sessão. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.